Pois é, pessoal. Essa semana é decisiva para o futuro do nosso país e para a história do nosso Brasil, o que vai perdurar por anos, né? Dá uma olhada nessa matéria aqui do Metrópolis. Essa semana eles retomam o julgamento absurdo sobre o Jair Bolsonaro. E aí, muitas vezes eu falei, mas não custa repetir, ele roubou o quê? Ele participou de qual mensalão, de qual petrolão? Não. O discurso é que ele fez reuniões e essas reuniões são tentativas de golpe. E que apoiadores dele fizeram manifestações e culminaram em depredação, e nessa depredação foi golpe de Estado. Então, assim, é uma narrativa fraca que não se sustenta. Mas depois das manifestações de 7 de setembro, muito se cogita sobre a seriedade desse julgamento. A repercussão internacional foi gigantesca. Nesse editorial aqui, eu vou falar sobre o julgamento do Bolsonaro, eu vou falar sobre a repercussão internacional sobre as manifestações que aconteceram. Eu quero falar com vocês também sobre o recado que o STF mandou para o Tarcísio e o rebate, né, que o Sóstenes Cavalcante fez em relação a essa fala do Gilmar Mendes, que foi encarada por muitos setores da sociedade como uma fala absurda do ministro Gilmar Mendes. Ou seja, nós vamos debater na veia o que está acontecendo de verdade na política brasileira. Sem chororô, sem bravata. Vamos entender política, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Só mandando um recado para vocês. Hoje eu fiz um pão, né, durante a live da hora do almoço ali com a minha esposa, com a Fran. E aí teve muita gente que está pedindo até a receita do pão, né? Eu vou fazer uma gravação, vou realizar uma gravação, depois vou colocar para vocês. O formato ficou legal, foi bem mais descontraído, um bate-papo e muita gente, principalmente elogiando a Fran. Eu quero agradecer muito vocês por isso, tá bom? Agradecer muito pela força, sabe? Eu vejo vocês como pessoas da família hoje, sem sombra de dúvidas. Mas bora entender o que está acontecendo. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Se você acha que esse Brasil se tornou uma loucura e que tem medo disso não conseguir se reverter, procura a gente, a descrição está aqui, ó, e o número do contato está aqui. Uma residência uruguaia é importante, tá? Muito importante. É uma forma de você garantir que caso você esteja, né, vendo que o Brasil está indo para o lado errado, você pode viver em outro país por muito mais do que 90 dias sem ficar ilegal. Mas toma cuidado, tá? Você vai ter que clicar no link e falar conosco. Tem muita empresa se fazendo se passar aí pela Imigra Mais, que é a nossa empresa. Tem muita gente aí oferecendo e mentindo coisas que são irreais e ilusórias. E isso não é legal, tá? Não tem noção do que estão fazendo. Então entre em contato aqui e a gente vai estar com todo prazer para te atender aqui. Mas bora de matéria? Vamos entender tudo que está rolando. Vem para cima. É o seguinte, pessoal, essa semana retoma o julgamento do Bolsonaro, como eu antecipei para vocês no início desse editorial. E aí o julgamento do Bolsonaro vem com um pedido de condenação do Procurador-Geral da República. Todo mundo fala que esse voto aqui, né, esses votos já estão todos marcados, feitos, prontos. É só condenar. Que não tem nada de jurídico, é totalmente político. Olha só, o primeiro que vai proferir o voto dessa ação penal, que é a 2668, é o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Como a gente sabe, a condenação está certa por parte do Alexandre de Moraes. Ele já tomou a Magnífica. E agora, ele não tem como mais recuar. Outro vai ser o Flávio Dino. É um comunista, né? Então ele também não pode ir contra, né, inclusive, a ala ideológica que ele tem. Então ele vai contra também. Agora, o que pega aqui seria o Fux, a Carmen Lúcia e o Zanin. Provavelmente, né, o julgamento hoje a sessão vai durar cerca de 4 horas, né, para expor fatos, apontar, né, os motivos da pena de cada um dos réus, mas enfim, a gente sabe que essa condenação do Bolsonaro é certa. Os ministros do STF não hesitam sequer em antecipar os seus votos. Hoje o Gilmar Mendes fez uma antecipação do seu voto. Agora, o que chama atenção, o que merece uma discussão melhor? Teve as manifestações do 7 de setembro, e isso assusta muito a esquerda. A prisão do Bolsonaro deu fôlego, deu força ao 7 de setembro, não tenho dúvidas disso. A esquerda viu, ou seja, o último
movimento que aconteceu, a última manifestação convocada, foi fraca, foi esvaziada, mas essa manifestação de 7 de setembro foi gigante. A esquerda não conseguiu juntar, cá entre nós, 1/5 do que a direita juntou. Quer dizer, na verdade, nem isso, né? Não deu 1/10. Agora, a verdade é que a repercussão internacional mostrou um Brasil que o cara eleito com 60 milhões de votos não tem povo. Ou seja, está sem o apoio popular. Eu queria que você desse uma olhada aqui, nessa publicação aqui que eu coloco para vocês, do G1. Olha só, o mundo e o 7 de setembro. Como a imprensa mundial viu as manifestações nesse domingo. Vários jornais repercutiram. Um deles foi o jornal espanhol El País, reforçou discursos opostos de direita e esquerda e também falou: o Brasil se dividiu, né, nas ruas em vésperas do veredito do Bolsonaro. O bolsonarismo reuniu milhares de pessoas em demanda de uma anistia, enquanto Lula defende a soberania do país, né? Agora, o que o discurso aqui não condiz com a realidade? Será que a galera da esquerda defende mesmo a soberania? Será que eles estão protegendo o Brasil em relação a outros países? O The Guardian também fez uma publicação. O The Guardian, para quem não conhece, é britânico, tá? Então, sempre uma oposição muito grande com o The Economist ali, o The Guardian. O The Guardian destacou manifestantes que imploraram por uma intervenção do presidente americano Donald Trump dias antes do julgamento de Bolsonaro, vestidos com a bandeira dos Estados Unidos, né? E aí eles colocaram aqui, mas que o povo brasileiro teve que recorrer ao Trump para solucionar, né, um julgamento que já não tem para onde recorrer. O Bolsonaro foi julgado para o STF, vai recorrer para quem? Então, de certa forma, quando você vê essa matéria do The Guardian, ela cita especificamente o quanto o povo brasileiro lotou as ruas em inconformismo com a decisão do STF, com o posicionamento do STF, pedindo socorro do Trump. Vamos lá, o jornal americano The New York Times também fez uma matéria, eu já até coloquei um vídeo do Itatiaia para vocês que falava sobre isso. Ela diz o seguinte, ela afirmou que milhares de brasileiros lotaram as ruas das principais cidades do Brasil de uma semana tensa que deve terminar com a condenação do ex-presidente Bolsonaro. O mundo sabe que o Bolsonaro já está condenado porque a corte é inimiga do Bolsonaro. Isso cabe num Estado democrático de direito? Creio que não. Outro ponto, não foram milhares de brasileiros. Foram milhares de brasileiros de direita pedindo suporte, porque no Brasil está acontecendo uma ilegalidade. La Nación também fez uma publicação, olha o que o argentino disse aqui. Diz que manifestação de apoiadores de Bolsonaro desafiaram o presidente Lula antes do veredito do julgamento do ex-presidente que será julgado pelo STF ainda essa semana. Olha, o que o Lula tem a ver com isso? Num país democrático, Lula não teria nada a ver com isso. No Brasil, o Lula está acompanhando de perto, porque o Lula está influenciando e muito com a Suprema Corte esse julgamento, o que torna o julgamento um julgamento político. Também, o The Washington Post, também americano, disse o seguinte, ressaltou que os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro se reuniram nas ruas antes do veredito do julgamento do STF e também repercutiu a fala de Lula em defesa da soberania nacional. Sempre, né? A mídia de esquerda. Então, o que eu posso dizer para vocês com todo esse contexto aqui, né? Com toda essa situação pairando, né, sobre o Brasil depois de uma manifestação como essa? É simples. Eles sentiram muito a força da manifestação. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar falando dessa matéria aqui, Ministro de Lula reage à bandeira dos Estados Unidos em ato. Ficou claro o lado. Pois é, o Rui Costa, da Casa Civil, é aquele que tem alguns probleminhas sobre a questão dos respiradores lá que está sendo investigado, lembra? Pois é. Então, o Rui Costa, que era governador da Bahia, o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil hoje, braço direito do Lula, ele se manifestou nessa segunda-feira sobre as manifestações bolsonaristas do final de semana que exaltaram a bandeira dos Estados Unidos em meio ao tarifaço imposto pelo chefe da Casa Branca, ou seja, pelo Donald Trump.
Nesse domingo, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro se manifestaram, se juntaram nas ruas e mostraram, né, a força que a direita tem. O que aconteceu em relação a tudo isso? Vamos lá. O que aconteceu foi que ele disse o seguinte: eu nunca vi, não conheço na história da humanidade, no dia da independência, de uma nação, de um país, alguns políticos, algumas pessoas desse país saírem erguendo a bandeira de outro país. E outro país que tem adotado medidas para destruir o emprego, destruir as empresas e a economia do nosso país. Eu nunca vi isso, afirmou Rui Costa em entrevista à Rádio Jacobina da Bahia. Pois é, pessoal, impressionante, né? Ele falar que não, que isso, é um absurdo essa questão de estarem levantando bandeiras. Como pode uma coisa como essa? Levantando bandeiras de outro país. Entre nós, né? A esquerda é literalmente mestre para ficar fazendo, né, esse tipo de trabalho, né, esse tipo de coisa. Como a gente pode citar aqui, a esquerda exibe bandeira da Palestina e expõe a hipocrisia ao criticar opositores com bandeira dos Estados Unidos. Veja só, eu já vi muita manifestação da esquerda, bandeiras do comunismo, bandeira da China. A esquerda brasileira que costuma acusar os seus opositores de traidores à pátria por exibirem a bandeira dos Estados Unidos em manifestações pacíficas, revela toda a sua incoerência ao assentar a bandeira da Palestina em atos políticos no Brasil, enquanto condenam símbolos de nações aliadas e democráticas, exaltam um território marcado por conflitos, terrorismos e regimes autoritários, deixando claro que a seletividade ideológica fala mais alto que qualquer princípio ou coerência. Pois é, bem que eu diria, né? Na esquerda, hipocrisia pouca é bobagem. Mas não para por aí, não. Tem um evento aqui, né? Um movimento da esquerda, eu não vou colocar nenhum áudio para não atrapalhar, mas olha aqui, ó. Há 3 horas atrás, publicado pelo El Mundo. A esquerda, que fala em soberania, é a mesma que queimava a bandeira do Brasil. O discurso hipócrita de quem nunca respeitou os símbolos nacionais. Não é discurso mais incoerente do que o da esquerda brasileira, quando se apropria da palavra soberania. Em palanques e discursos oficiais, repete-se a retórica de defesa do país e da independência nacional, na proteção dos interesses do povo. Mas basta olhar para a história recente para perceber que, na prática, a mesma esquerda, né, olha só o que eles dizem aqui, hoje clama por soberania, já esteve nas ruas queimando a bandeira do Brasil. Cara, assim, se tem uma coisa que eles sabem, e sabem bem, é ser hipócritas, né? O truque de Bolsonaro é o dizer que o outro lado queima a bandeira do Brasil. Bolsonaro é tão malvadão, que ele postou vídeos, fotos, imagens, matérias da esquerda queimando a bandeira do Brasil, porque na época da campanha eleitoral, o Bolsonaro não poderia fazer campanha utilizando a bandeira do Brasil. Ele foi proibido disso. E ele falou, mas peraí, eu sou proibido de fazer isso, sendo que na verdade tem gente queimando, né, a bandeira do Brasil. Peraí. Olha só, teve uma matéria também. Ó, essa matéria aqui é de 2025, março de 2025. O deputado quer moção de repúdio à UNB por ato de queima de bandeira. É, meu amigo, a UNB queimando bandeira do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos. É essa turma que fala em soberania. Essa turma. Vamos lá. E para eles, são só meros manifestantes. Matéria do Estado de Minas. Manifestantes, aqui não são golpistas, não são radicais, são meros manifestantezinhos bonitinhos da esquerda. Manifestantes queimam a bandeira do Brasil e vandalizam em Curitiba. Olha só, os antifascistas, né? Os antifa, tudo radical. Tudo agredindo, atacando. Radicais, extremistas da esquerda, mas não. Manifestantes, protestozinho, olha lá. Um protesto realizado na noite de segunda-feira contra o preconceito racial e o fascismo resultou em cenas de vandalismo na região central de Curitiba, na sede do governo do Paraná. O Palácio do Iguaçu, manifestantes arrancaram e queimaram a bandeira do Brasil e também picharam muros,
Outros seguiram para o centro cívico e no caminho destruíram vidros de estação, do fórum civil, de um shopping center. Opa! Atingiram então a sede do judiciário lá em Curitiba. Alguém foi preso? Ataque à democracia? Não, isso aqui aconteceu no dia 2/6/2020. Aí eu te pergunto, era aqui que o Bolsonaro tinha que ter agido e ter mandado essa gente pra cadeia, não é? Não é o que eles estão fazendo agora? O que o Olavo de Carvalho falava? Se você não prender pelo que eles fazem, eles vão te prender pelo que você não fez. Parou por aí não? Vamos olhar isso aqui também, tá? Dá uma olhada nessa matéria aqui. Agora, na manhã dessa segunda-feira, 8 de setembro de 2025, o Movimento dos Trabalhadores Sem Rurais Sem Terra bloqueou a estrada que liga Araguatins a Augustinópolis, no Tocantins. E eis aqui o vídeo agora. O MST bloqueia a estrada no Tocantins e prejudica trabalhadores e estudantes em protesto de reforma agrária. Nós nos manteremos firmes com as nossas bandeiras erguidas. É reforma agrária para o povo. Não existe soberania sem reforma agrária. E repito, não existe soberania sem reforma agrária. Opa, estão batendo de frente com o Lula, hein? O MST está reclamando do Lula, ó. Não existe soberania sem reforma agrária, né? Vocês viram? Estão batendo de frente com o Lula. Cara, a verdade é que essa turma da esquerda tá ficando louca porque eles perderam o controle do discurso. O Brasil já não aguenta mais. E aí entra a questão do Tarcísio, nós vamos comentar sobre isso agora. Olha só, o Henrique fez uma publicação aqui que eu achei bem interessante, né? Pesquisa Atlas e Intel. No maior colégio eleitoral do Brasil, Lula ainda aparece em empate técnico contra o Bolsonaro, o que eu acho uma mentira. Eu duvido que, pelo que a gente viu ontem nas ruas, o Lula tenha condições de ter empate técnico com o Bolsonaro. Michele Bolsonaro, 46-44. Então, a Michele ganha do Lula, mais do que o Tarcísio, mais do que o Bolsonaro. Mas o dado que chama atenção, Tarcísio de Freitas dispara em São Paulo e vence com folga, 52-44 contra o Lula, 52-43 contra o Haddad. Mas vamos falar de São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, tá, pessoal? Se os votos fossem só de São Paulo. E aí apresenta aqui, né, o Tarcísio como possível candidato, que parece, barulho é muitas vezes sinal de coisa grande se movendo por baixo. Então, assim, hoje não há mais questionamento sobre o Tarcísio se classificar aqui como um candidato a presidente. Vamos lá. Ele fez um discurso dessa vez contundente contra o ministro Alexandre de Moraes. Foi o primeiro discurso que o Tarcísio fez contra o Alexandre de Moraes, mais contundente. E aí, teve duas alas, falou, tá vendo? Vocês que estavam criticando o Tarcísio é dos nossos. Aí tem outra ala que já fala, mas tá bom, só agora, depois de 3 anos do PT e do Moraes avassalando, né, detonando, de forma avassaladora, o Bolsonaro e o bolsonarismo com os presos do 8 de janeiro, que agora ele vem se manifestar. Na época dos presos do 8 de janeiro, todo mundo abandonou todo mundo, agora que ele vem aqui se manifestar contra Moraes, não convenceu muito não. E aí eu quero saber, você, de que lado você está? O governo Lula vê um passo decisivo de Tarcísio para 2026 e bolsonaristas elogiaram a escalada do tom. Segundo a matéria aqui, a fala, nesse domingo, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi vista por bolsonaristas como um aceno à família Bolsonaro e à militância. Já integrantes do governo Lula viram como um passo decisivo para que ele concorra à presidência da República, né? Então, em 2026. Então, é fato que o Tarcísio será candidato, né? Em ato na Avenida Paulista, em São Paulo, Tarcísio defendeu uma anistia ampla e restrita, diz que Bolsonaro deveria ser autorizado a ser candidato em 2026 e que pode ser condenado sem nenhuma prova. O governador também fez críticas ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes, chamando-o de ditador e falando em tirania. É a primeira vez que o Tarcísio se expõe dessa forma diante do ministro Supremo Alexandre de Moraes. E aqui ficou a garantia, a cacifação de que o Tarcísio será candidato a presidente e o governo Lula já viu isso. E aí uma ala do STF nem questionou, mas o Gilmar Mendes rebateu
o Tarcísio de Freitas, né? Falando que não. Agora, o que aconteceu que é interessante? A anistia que o Tarcísio estaria defendendo, segundo o que rola nos bastidores, é uma anistia da qual o Bolsonaro permaneceria inelegível. Ele ia se manter inelegível. Acontece que Bolsonaro se mantendo inelegível, o Cássio Nunes poderia reverter essa inelegibilidade. O Cássio Nunes será o presidente do TSE durante as eleições de 2026, sendo que foi o próprio Bolsonaro que o indicou. Então, ainda há uma remota chance do Bolsonaro se candidatar? É remota, mas há. O que para o Tarcísio, se ele abre mão e diz que vai ser o candidato e depois o Bolsonaro está livre para fazer, para ele não é bom. Então, resumindo, o Tarcísio já se classificou como candidato aqui, mas deixando o pezinho ainda no estado de São Paulo para falar, se o Bolsonaro consegue, eu volto. Então, o Tarcísio está jogando de forma bem estratégica. Agora, o Brasil está maravilhoso, né? Então, tem risco até do Tarcísio e do Bolsonaro e de qualquer um, até do cachorro caramelo, perder do Lula. Porque olha só essa matéria. Matéria da Quaest, tá? Da Instituto de Pesquisa. 54% dos brasileiros dizem que confiam em Lula como presidente. Só 44% diz que não confia. Foi feita uma pesquisa da Genial Quest, que foi divulgada hoje de manhã, coincidência, logo depois das manifestações, que mostraram que não tinha ninguém do PT nas ruas. Ela diz que 54% da população diz que confia muito mais no Lula como presidente do que na época do Bolsonaro. Coincidência, né? Tinha ninguém do Lula na rua, mas agora a pesquisa diz que 54% está mais com ele e que só 44% é contra o Lula. Onde foi feito isso? Na porta do presídio, só pode, né? Porque para dizer que confia mais no Lula, cai entre nós, né? Não dá para confiar que passou na porta da sua casa. Vamos lá, matéria do Globo. Em 2 anos, 14 milhões de brasileiros superaram a linha da pobreza. Olha que maravilha! Essa informação aqui, quase que chinesa, né? Chega para nós dizendo que, olha, 2 anos só do governo Lula, com os rombos das estatais, com o Brasil indo para o buraco, 14 milhões de brasileiros superaram a linha da pobreza. Os dados do Cadastro Único, que dá acesso a benefícios sociais do governo, mostraram que nos últimos 2 anos, cerca de 14 milhões de pessoas superaram a linha da pobreza no Brasil. A renda, considera o levantamento, não inclui o repasse da Bolsa Família, só a gerada pelos que vivem no lar no atual cenário de baixo desemprego. É o que diz a matéria. Olha só como o Brasil tá bom. E você aí falando mal do Lula, não é? Eu só não consegui entender, é sério, como que muita gente está saindo da pobreza, como que o Brasil está melhorando, se, segundo essa matéria do 360 diário, o Brasil atingiu 94 milhões de dependentes de programas sociais. Ou seja, quase metade da população, 94 milhões de brasileiros, estão dependendo de alguma bolsa ou de alguma ajuda do governo. E aí está falando que o Brasil está melhorando, está todo mundo saindo da pobreza. Sinceramente, eu não consigo bater esses dados e entender. O Brasil alcançou a marca de 94 milhões de pessoas dependentes de programas sociais federais, representando quase metade da população e equivalente ao tamanho das nações como o Egito. Dados recentes do Cadastro Único revelam que 7 em cada 10 brasileiros em idade ativa, entre 15 e 64 anos, iniciaram o segundo semestre de 2024 inscritos em benefícios, como o Bolsa Família, que atende mais da metade desse grupo, para garantir a subsistência básica. Esse cenário reflete uma economia ainda presa à baixa renda, com os programas sociais custando ao governo cerca de R$500 bilhão anuais, financiados principalmente por meio da maior arrecadação tributária, ou seja, está arrecadando muito mais impostos, está cobrando muito mais, vai aumentar muito mais, porque mesmo cobrando muito mais, a dívida está avassaladora, e aí a preocupação é como é que vai ficar o Brasil para o ano que vem, né? Vamos lá, pessoal. Vou colocar uma imagem aqui para vocês, né? Tem tudo a ver com política, porque a turma aqui, ó, Mais Goiás fez a publicação aqui. Mudando de assunto agora. Cantora Pablo Vittar, você já viu? Pois é. Resolveu fazer um bate-cabeça aqui, sei lá o que é isso, ficar sacudindo a cabeça, que eu acho que ficou meio tonta, e resolveu pular em cima do povo. Só não contava que todo mundo ia sair fora e ela se estabacou no chão. Por que eu tô colocando essa imagem?
é o retrato do governo. Um monte de gente sem noção, falando que apoia o governo Lula, mas na hora que o governo Lula for pro abraço, meu amigo, é chão, né? Dá uma olhada aí nessa cena deplorável aí, batendo a cabeça aqui e de repente vai pular pro povo. É o governo Lula, gente. Eu quis fazer aqui a representação. Olha só, só não contava que ninguém ia segurar, né? Pois é. Será que o governo Lula tá contando que alguém vai segurá-lo? Acho que não. Acho que não. Mas vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Bora falar ainda sobre o Tarcísio de Freitas, próximo bloco. O Mário Sabino fez uma publicação, disse o seguinte: o STF tá tiririca com o Tarcísio. Mas olha, gente, não é nada pessoal. O Tarcísio continua alinhado com o STF, só que ele precisa do voto bolsonarista. É o que o Mário Sabino escreveu. O Tarcísio de Freitas decidiu demonstrar sua fidelidade a Jair Bolsonaro, sem medo de ser feliz. É bolsonarista com muito orgulho e muito amor. Na semana passada, o paulista disse que, se eleito presidente da República, o seu primeiro ato será conceder indulto ao ex-presidente. Eu diria que, diante das resistências, será um vasto programa de governo. Olha, o que acontece aqui? O Tarcísio hoje tem o apoio do Centrão, tem o apoio da própria base do STF, isso aí é inequívoco, é inquestionável, tá? Agora, que todo mundo viu essa sinalização do Tarcísio a favor de votos, isso é fácil, fato, né? O Tarcísio está buscando o apoio do Centrão, a pressão do Centrão para fazer pressão pela anistia. Segundo essa matéria do Metrópolis, as chances dos atos de 7 de setembro mudarem a cabeça do Alcolumbre é zero. É zero. O Bolsonaro apostou em apoio ao Alcolumbre. E, cara, de certa forma, não tem nem como você criticar o Bolsonaro. Porque, de certa forma, o Davi Alcolumbre ia se assinhaca de um jeito ou de outro e ia ganhar. Só que, pelo menos, conseguiu ganhar algumas comissões e uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ainda acaba dando certo, né? Mas olha só, depois que o Tarcísio saiu em prol da anistia, o Alcolumbre está resistindo, o STF já disse que vai derrubar, o Gilmar Mendes agora subiu o tom contra o Tarcísio porque o Tarcísio falou mal do Alexandre de Moraes, chamou o Alexandre de Moraes de tirano. O Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, ele fez uma sugestão para o Gilmar Mendes. O líder do PL fez uma sugestão ao Gilmar Mendes após a reação do Gilmar Mendes em relação ao Tarcísio, né? O Sóstenes Cavalcante resolveu dizer o seguinte: assim como o Gilmar Mendes fez com o Tarcísio, o Sóstenes usou o X para dar uma sugestão ao decano do Supremo, que pare de opinar sobre política e passe a se pronunciar apenas nos autos de processo. Abre aspas. Minha humilde sugestão ao ministro Gilmar Mendes é que ele precisa parar de emitir suas opiniões políticas e se limitar aos autos. Ao criticar o governador Tarcísio, ele joga o STF na vala comum de Alexandre de Moraes, escreveu o Sóstenes Cavalcante. Ou seja, hoje em dia não é novidade para ninguém que o Supremo Tribunal Federal age muito mais politicamente, muito mais com política do que literalmente fazendo, né, seguir o rito da Constituição, fazendo seguir o rito das leis, né? Então, tem toda a justificativa, o Sóstenes aqui, e muitos outros também criticaram, para ir lá e dar espetáculo no Gilmar Mendes, falando, segue a lei aí, segue a Constituição, e só se pronuncie nos autos. Se você quiser ser político, põe o seu nome na urna e vai candidatar, né? Então, foi cirúrgico aqui, o Sóstenes Cavalcante, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Amanhã de manhã a gente volta com mais um editorial especialmente para você, tá bom? Muito obrigado pela confiança e credibilidade aqui no nosso trabalho, tá bom? Se precisar dos nossos serviços, se é a sua intenção de migrar para o Uruguai, entre em contato aqui na descrição ou pelo telefone, vai ser um prazer estar te atendendo, tá bom? Grande abraço e até a próxima.